Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui neste primeiro dia, né, do ano. Espero que você me entenda. Nós estamos aqui com um visual novo aqui, né? E eu faço a comunicação que liberta. Então eu quero nesta manhã, né, neste dia, mandar uma mensagem inicial de ano para você. Nós não temos o objetivo aqui de dar lição de moral em ninguém. Nós estamos simplesmente querendo contribuir para o bem de todo o conjunto da sociedade. Então eu quero cantar um louvor, né? Muitas vezes a gente não louva na igreja. E louvor a Deus não é só cantar no púlpito da igreja, num coral, tocar numa orquestra, né? Louvor a Deus é as suas ações com o próximo, em sociedade, exercendo cidadania, principalmente plena, né? É importante exercer a cidadania plena, é importante. E nós estamos num mundo que a gente está vendo a crescente violência e a gente precisa combater isso, né? Combater esse mal, a violência. Então, vai aí esta canção, a letra, né, de um louvor simples, mas em exaltação ao Príncipe da Paz, ao Senhor dos Senhores, aquele que deu a vida por nós. Escuta! Já percebi que não sou nada sem você. Viver contigo me dá mais razão para viver. Por isso eu venho lhe pedir, nunca me deixe só. Nunca me deixe só, Senhor Jesus. Vivi perdido em sonhos e ilusões, andava triste em meio à multidão, não conseguia ver a luz, brilhou em mim Jesus. Sente, Jesus, razão do meu viver. Sem ti, Jesus, eu vou perecer. Sem ti, Senhor, o mundo é um horror. Sem ti, Jesus, eu nada sou. Vivi perdido em sonhos e ilusões, andava triste em meio à multidão, não conseguia ver a luz, brilhou em mim Jesus. Jesus brilha em você, você está brilhando, sal da terra e luz do mundo. Sem ti, Jesus, razão do meu viver. Sem ti, Senhor, eu vou perecer. Sem ti, Jesus, o mundo é um horror. Sem ti, Jesus, eu nada sou. Sem ti, Jesus, eu nada sou. Maravilha, um forte abraço fraterno, que Deus abençoe você neste início de ano, todo ano. Tenha vitória, eu estou torcendo pela sua vitória, pelo seu sucesso e muito mais ainda. Que você alcance a glória eterna, o bem maior, a eternidade, porque esse foi o objetivo e é o objetivo de Deus, alcançar os homens, reconciliar os homens com Ele, né? E que a gente, neste ano, façamos justiça a Deus, né? Nós reclamamos tanto do poder judiciário, principalmente muitos cristãos, né? Ultimamente, né? A extrema-direita, né, colocou isso na boca dos cristãos, reclamando de Supremo Tribunal Federal, reclamando do Poder Judiciário, né, e a justiça a Deus. Você está, né, serve de reflexão, você está obedecendo a Deus, cumprindo o seu papel como igreja, como filho de Deus, reconciliando, pregando a paz, a união, que a mensagem bíblica é a união, o amor, o bem-estar, né, o bem-estar social, né? No Brasil, nesse país de dimensão continental, nós precisamos de harmonia, ou não? Harmonia. A gente vai, muitas vezes vai
tocar, né, um instrumento, a gente fala muito da técnica, fala muito da perfeição, né, e às vezes Deus está querendo simplesmente ouvir o louvor de uma pessoa simples, né, às vezes não sabe, é o pro modo e pro donde, né, e tem gente que ignora, né, essas pessoas, e Deus está querendo o louvor sincero do coração, não é a técnica, isso é importante fazer melhor, claro, está lá em Lucas, né, falando que a gente deve fazer mais, né? Tem pessoas querendo fazer, são os legalistas, quer fazer só na lei, amarrado na lei, né? Mas não é simplesmente a lei, a lei é importante, mas é importante fazer além, fazer melhor, aperfeiçoar, aperfeiçoar. E a vida é isso, é nascimento, crescimento, amadurecimento, e aperfeiçoamento, em Deus, crescimento. Então, não basta ter muito conhecimento e não saber aplicá-lo, né? A sabedoria é isso, é você obter conhecimento, como disse Francis Bacon, saber é poder, e você aplicar esse poder, né? E muito mais você ir além, né? Eu já questiono Francis Bacon de saber é poder. É importante saber? É. Mas é tudo? Não. Adianta eu ter o saber, eu ter o conhecimento e não querer trabalhar para o bem do conjunto da sociedade humana? Eu querer trabalhar para me inflar, para mim ser o maior bilionário do mundo, o homem mais rico do mundo, para mim concentrar riquezas em detrimento de muitos que estão na miséria, que não tem o básico, né? A Constituição Federal garante o básico, né? A moradia, mas todos têm moradia. A saúde, né? O básico fundamental, todos têm uma saúde de qualidade? Tem, todos têm seus direitos garantidos. Então, percebe? Então, isso é muito importante no início do ano, né? Em que estão projetando o sucesso, querendo alcançar o sucesso, e muitas vezes ostentar, dizer, olha, eu conquistei porque Deus foi comigo. Será que esse topo, alcançar o topo realmente de fato, sinal de que Deus está? Quem ofereceu fama? Quem ofereceu sucesso? Quem ofereceu o mundo para Jesus? Quem foi? Lá na tentação do Filho de Deus, do Emanuel, no deserto, não foi Satanás? Então, vida simples, equilíbrio, isso revela sabedoria, não? Forte abraço fraterno, que Deus te abençoe nesse início de ano. Vou colocar este vídeo, simples vídeo, nas plataformas aí, YouTube, Facebook, o meu Instagram eu tenho que estar atualizando ele. Eu sou Marcos Antônio da Costa Gilpato, seu irmão em Cristo, cristão protestante, né? E falo para você, a partir de Paulínia aqui, cidade de médio porte, para todo o território nacional, e por que não dizer para o mundo. Um forte abraço fraterno, e repetindo, este vídeo não tem o objetivo de... você pode compartilhar, eu vou agradecer que você quiser, for um conteúdo que você vê veracidade, você vê importância, né, desses conflitos que nós estamos vivendo aí, de interesses mesquinhos, né? Na política você vê muito isso, né? Interesses mesquinhos, né? Então, e é importante que você, quanto cidadão e cristão, né? Eu quero falar, né, como cristão protestante, falar para você, você que está envolvido com a política, você que é assessor de deputado, né? As emendas PIX estão aí, né? Você sabe para onde está indo a emenda PIX, né? Bilhões que os deputados distribuem por aí, você sabe. Seu deputado, por exemplo, aqui na região metropolitana de Campinas, Paulo Freire, deputado federal, presidente da Assembleia de Deus de Campinas. Você acompanha o trabalho dele? Você é importante, né? Que a gente faça uma avaliação, uma autocrítica, né? Veja se nossos representantes que estão lá no Congresso Nacional, se eles estão de fato defendendo os interesses
que não são mesquinhos, né? Que são os interesses do povo. Então é importante, 2016 vai ter eleição geral, né? É importante que a Igreja de Deus participe, mas participe com qualidade, né? Participe com equidade, buscando, apresentando a proposta de um modelo justo, né? Buscando que chegue, né, a se equiparar, né, com a justiça, né, próximo da justiça de Deus. Nós não somos perfeitos, mas é importante que você que está aí se envolvendo com a política, eu tenho várias experiências na política, né, de associação de moradores, nós fomos dirigente sindical eleito, fomos expulsos porque denunciamos corrupção do setor de transporte aqui na região metropolitana de Campinas. Padeci com 3 filhos pequenos, né? Hoje a gente fala, as pessoas não ouvem, né? Dentro da igreja, porque a gente percebe que dentro da igreja existe pessoas que não querem ensinar de fato o que é a política. Por quê? Porque a partir do momento que o povo, né? Lembra Francis Bacon, filósofo moderno, saber é poder? Só que muitos têm o saber, têm o poder, né? Olha, além de ter o saber, que é poder, tem o poder literalmente da república, representa o país juridicamente, né? É pessoa jurídica, né? Como um pastor deputado, ele representa, né? Pastor de igreja local, ele representa um CNPJ, uma pessoa jurídica, ele é pessoa física, né? E se ele for deputado, ele representa mais uma pessoa jurídica, que é o país. Isso não se torna dúbio, né? Não tem outras pessoas para exercer, para ele indicar de confiança, como fala a Bíblia Sagrada, né? Como o perfil do obreiro, né? Do homem de Deus. Então, ou só deve ser o pastor, os filhos dele, os genros dele, a família dele que deve ir para o poder. Então, não se distribui o poder, não se há equilíbrio, né? Há um domínio. Então, nós cristãos que estamos para pregar a justiça de Deus, precisamos praticar a justiça de Deus, ou não? Vivendo subordinado à justiça dos homens, mas que desde que a justiça dos homens não fira os preceitos eternos de Deus, a lei perfeita de Deus. Então, a Bíblia, Jesus falou assim, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Você está buscando o reino dos céus? Você que é cristão, né, que talvez está fazendo, vamos falar assim, fazendo do episcopado uma carreira profissional, uma disputa, uma hierarquia, né? Que tem muito isso nas igrejas, as pessoas se dedicam, né? A igreja, né? Eu não estou dizendo que isso é errado, mas está num foco diferente, está tratando a obra de Deus de uma forma diferente. Não é uma empresa, né? É a igreja de Deus, a menina dos olhos de Deus, não deve ser dirigida à força, né? No domínio, né? É como a gente está vendo aí, dinastia. O avô passando para o neto. Não tem filho, passou para o neto, em alguns lugares, né? Em Pernambuco, o pai está passando para o filho, né? A igreja de Deus. Aí passa por cima, falta com respeito com os pastores, né? Pastores preparados, provados, pastores, homens que estão no ministério, né? E que devem bater o pé e não aceitar esse tipo de coisa, né? Num país democrático, você tem uma instituição que deve ser exemplo para o mundo em tudo. Aí você vê dando mau exemplo. Dando mau exemplo. Então, nós não somos rebeldes sem causa. Nós somos servos de Deus. Eu, apesar de ser, não ser da linha do ministério, né? Não ter sido separado por algum pastor, né? Porque desde cedo a gente já procurou abdicar, né? Desde cedo, desde jovem em Pernambuco, indo para o serviço militar, Deus começou a mostrar para nós as distorções, os equívocos, né? Talvez por zelo, né? Política do diabo, pá, o cristão não deve estar na política, exagero. E tá. Você cristão menor, que alguns estão dizendo, não, tem que ter o pastor lá, no Congresso Nacional, no Senado. Vão falar isso em 2006 para você. Mas só que já tem. Na assessoria já tem advogado, já tem sociólogo, né? É difícil ter um sociólogo, um filósofo no meio cristão, porque é do diabo, sempre foi do diabo. Pensar rápido, ter a resposta na ponta da língua. Então a gente sempre ouviu
essa visão na igreja, né? Retrógrada, arcaica, Então, aí dificilmente você vai ver um pai querer que a filha seja socióloga, seja filósofo, seja assistente social. Tem até assistente social, né? Tem alguns aí usando algumas associações aí, que a igreja resolveu seguir um modelo do mundo e transformou, né? A igreja já é tudo isso, percebe? Mas dentro da lei humana, que é da igreja, os homens de Deus poderiam dizer assim, não, a gente não vai, deixa nós, o Estado é laico, nós não vamos ter que fundar associação não. A igreja já é essa associação, a igreja é polivalente, já viu essa conversa? Que a igreja é polivalente, já viu falar da polivalência? O militar é formado nesse critério aí de, focando isso aí, a polivalência. Ser capaz de exercer várias funções, várias profissões. Então, um pastor, ele também deve ser assim. Deve ser juiz, advogado, psicólogo, né? Ele é pai, ele é esposo, ele é irmão, ele é amigo. Isso é polivalência. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, tem esse conteúdo nobre, né? E com a vantagem, nós recebemos o Espírito Santo. E a exortação bíblica é para nós não ser cauda, mas ser cabeça. Olha. Já pensou? Não é CCC, nariz empinado, crente urutau, já viu o urutau, pássaro urutau? Engessado lá, fica lá. É a natureza, né? Mas eu sou o dono, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou... Deus nos trata assim, Deus faz essa excepção. Deus é que é. Deus é soberano, Deus é Senhor. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, então... Olha, quem está falando isso? Alguns não vão gostar disso, né? Só que eu sei já, eu me exponho aqui, eu sei que tem pessoas no nosso meio dominando, né? Tiranos, ditadores. Você já viu aí essa questão de golpe no Brasil? Aí você vai observar quem estava por trás dessa questão de golpe, esse governo que antecedeu aí. Então, esses homens já tem uma instituição que Deus deu livre-arbítrio, igreja, e que Deus ensina muito bem como tratar a igreja, a menina dos olhos dela, né? Mas não murmureis. Mas qual é o problema da murmuração? O problema da murmuração é você tá falando pelos cantos, você é covarde, você fica falando para derrubar, né, o governo que está, você fica inflando, né, fica maculando para poder detonar, né? E é covarde, você está pelos cantos, você não quer resolver, você não vai na pessoa, né? Você vê uma pessoa que fica falando mal dos outros, falando fuxicada, pá. Aí muitas vezes nós, na igreja, hoje, a gente fala, a gente é problema. A gente fala, a gente vai no local do problema, no pastor, a gente vai nos graduados da igreja, e a gente vê essas pessoas liso, correndo para um lado, correndo para o outro. Por quê? Se a Bíblia fala que os covardes não vão para o céu, não vão herdar o céu. Se Deus mandou Gideão mandar os covardes tudo voltar, no exército de 32 mil. Então, por que é que hoje a gente vê dentro da igreja esse comportamento? Né? Essas pessoas que, né? Lembra que a Bíblia fala, tem aparência de piedade, mas negando a eficácia. A aparência, na aparência, não vou falar, não falo, porque e o mal acontecendo, o mal prevalecendo, e a pessoa está lá como um soldado, foi alistado num exército de Deus, né? Deus tem o exército celestial que são os anjos, Deus tem o exército na terra que é a igreja, né? O reino dele estabelecido na face da terra, e você vê pessoas com esse comportamento, né? Alguns têm reagido em algum lugar, têm dito não. Peraí, a igreja, eu estou aqui, num local que eu chamo de paraíso, eu tenho o meu paraíso, né? Mas é público, isso aqui é um app, E a gente vem aqui meditar e Deus fala aqui nesse lugar. Eu já falei em algum lugar que Deus fala conosco aqui. A gente foi tocado, muitas vezes o Espírito Santo, Deus está em nós, mora em nós. E Ele quer dialogar conosco, né? E a gente ignora. Mas é isso. Então, 2025 iniciando, né? Véspera de um ano eleitoral, a eleição geral, né? E você sabe que existe o poder econômico aí. As pessoas que influenciam, né, nos governos, não se esqueça disso. Por trás de um grupo que vai governar, existem interesses, existe dinheiro investido, né,
Hoje tem o dinheiro público aí, que está aí, né? No fundo partidário e tudo mais, né? Que alguns partidos tem uma lei lá que diz que eles devem aplicar ali, ali, e eles depois, parece que aconteceu isso aí agora, né? E todo mundo ficou caladinho. Aí eles descumprem, não cumprem a lei, aí pega, faz uma lei, eles mesmos fazem uma lei, anistiando eles, perdoando eles, eles mesmos desfazem aquilo que fizeram, partidos, Então, e nós? Nós somos igreja, aí nós vamos aceitar, aí como aceitou, está falando de associação, né? A igreja é essa instituição. A igreja deve ter diversos caixas, como nos partidos e em algumas instituições, diversos caixas para isso, para aquilo. O que é que isso subentende? Esse é para facilitar alguma coisa indevida, facilitar para alguém. Então, por quê? O governo tem vários caixas, né? Mas o que faz? Faz o orçamento e distribui, para vários lugares. É um só governo. Aí faz o orçamento, faz a lei orçamentária, distribui para várias pastas, vários ministérios, vários setores. Então, é assim que a igreja tem que ser. Deveria ser, corretamente. Para evitar esse problema. Ter um único caixa e desse caixa distribuir para os diversos setores que tem na igreja. Então, o modelo está posto. Quer dizer, e pode ser um modelo melhor ainda. O nosso dever é ampliar, aperfeiçoar, melhorar. Assim como a democracia precisa ser aperfeiçoada. Mas não é isso que a gente vê. Aí depois o cristão vem falando mal do Supremo, que vetou lá, que questionou o Flávio Dino, né, que é do diabo, é comunista. E Romanos 13. Esqueceu de Romanos 13, que o seu pastor ensinou, que você, na escola dominical... Esqueceu? Joga no lixo agora? Então, se todos os presidentes que entram, tem uma vaga lá, deu vacância, tal ministro, tal fulano vai ser ministro do Supremo. Aí você vê, o ministro do Supremo ganha um salário X, o teto, vai até 75 anos, aí nas igrejas você vê os pastores, não quer passar para ninguém, não quer sair do poder, tá aí, ó. Tá aí, é só clicar lá, ver escândalos nas igrejas, né, principalmente a Assembleia de Deus, você vai ver lá. Quanta divisão dentro da nomenclatura Assembleia de Deus. Quanta divisão. Aí alguém fala assim, outro dia eu falei, aí Jesus falou que um reino dividido não subsistirá. Né? Falando contra, quando disseram lá que ele estava expulsando demônio por Beelzebu. Ele disse, se Satanás expulsa Satanás, que vantagem tem? Né? Vocês estão me chamando de Satanás, aí ele pegou jogou a pergunta de volta e disse, e os vossos filhos fizeram por quê? Nossos pais. Então, percebe? Então, o reino dividido. Agora, o reino de Deus está dividido? Deve estar dividido? Então, não há contradição nisso aí? Não é coisa carnal? Essa divisão toda? Deus permite? Claro que Deus permite. Né? Ele não vai ser vencido pela vontade do homem. Ele não se deixa escarnecer. Então, que Deus te abençoe. Comecei cantando um louvor da minha autoria, né? Deus de vez em quando me dá algumas letras, algumas poesias, né? E a gente procura pôr em ritmo de canção, né? Como nós temos uma canção. E para finalizar aqui esse vídeo, que eu vou jogar no YouTube e no Facebook, fala assim, ó: sou amigo do bem. Você é também? Amante da justiça, cúmplice do amor. Não gosto da miséria e nem da ganância. Isso é um terror. Não vejo a hora disso tudo acabar. Maranata. Viver fingindo que não vejo já não dá. Por isso eu grito Maranata, por isso eu grito Maranata, ora vem Senhor Jesus. Escuta, em todo lugar há corrupção, um pobre a chorar. Vem nos ajudar, vem nos socorrer, vem nos consolar.
Não vejo a hora disso tudo acabar. Viver fingindo que não vejo já não dá. Por isso eu grito Maranata. Por isso eu grito Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você está esperando Jesus? Você está desejando a sua vinda? Então busque a vida, busque a vivificação, busque a santificação. Em todo lugar a corrupção, um pobre a chorar. Vem, vem nos ajudar, vem nos socorrer, vem nos consolar. Você já viu aquela passagem que fala, que Davi fala: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes, nós já vimos, eu já percebi, as pessoas citar essa passagem como que querendo subentender que as pessoas que passam necessidade, que passam aflição, que são perseguidos, não é justo. Viu? E muitas vezes, rapidamente, isso acontece muito no lugar sagrado. Alguém usa o púlpito para fazer isso, né? Veja bem, aí não se reporta a historicidade dessa palavra, né? Por que Davi citou isso? Você precisa ir lá no contexto, você precisa ir lá, se transportar para o local, né? E ver como se dava em Israel, no judaísmo, ou naquele período lá atrás, existia justiça, leis que protegiam. Lembra lá do livro de Ruth lá? Que o Boaz lá facilitava para a moça lá, a viúva, pegar, né? Era uma lei para proteger os pobres, para não cair em miséria, entendeu? Então, porque existia lei. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi falou de algo pessoal, da sua trajetória. Ele nunca viu um justo desamparado, né? Mas a Bíblia revela a situação de injustiça na própria Bíblia. O povo de Israel cometendo injustiça ao próprio povo. Percebe? Então, é preciso você saber interpretar, é preciso você observar detalhes. E muitas vezes você ouve alguma pregação na igreja que é de autodefesa, de defesa do status quo, né? De defesa da zona de conforto. Entendeu? Então, nós vamos estudar agora aí, esse ano, agora primeiro trimestre de 2025, as heresias. As heresias, heresiologia, uma matéria teológica, né? Vai falar a preocupação dos apóstolos, né? Com as falsas doutrinas, né? Será que nós não estamos nesse tempo que ele se preocupou tanto? Já tinha naquela época. Imagina hoje, no século 21. Quantas heresias, quantos lobos dominando no meio da igreja, quantos pastores milionários, né? Ostentando riqueza. Olha, Jesus não tinha nem onde pousar a sua cabeça. Hoje esses ditos representantes de Cristo são milionários. O pastor lá, Wagner Gabi, em Curitiba, o que ele fez? Acabou de afastar um pastor lá, auxiliar dele. O bicho vai pegar lá. Acabou de afastar o pastor, se eu não estou enganado, Nilson, né? Nilson. Afastou, ele comprou um apartamento de quase 4 milhões com dinheiro da igreja, para ele morar. E o pastor é um dos que não foi a favor desse abuso. Aí agora o pastor foi afastado porque usou o dinheiro da igreja para atender as necessidades da igreja, reforma, coisa absurda que tinha lá, né? Um lugar até meio difícil lá. Wagner Gabi. E é um dos escritores de lição, comentarista de escola, já foi, né? Dominical, está com seus mais de 60 anos, 70 por aí. Se eu não estou enganado, né? Tá aí. Aí você, isso no meio cristão. E aí
alguém vai dizer que eu sou murmurador. Hã? Aí vai dizer que eu estou errado. É a mesma coisa a questão, não toquei no ungido de Deus. Davi de novo. Né? E a gente vê que a mensagem lá, você vai ler direitinho lá, Crônicas 16, né? 1 Crônicas 16 e Salmo 105, você vai ver que Davi está dizendo que é Deus, ele está dando um relatório para o povo. Deus dizendo, olha, não deixei. E falei para reis, não toquei nos meus ungidos. E quem são os ungidos de Deus hoje? Cícero Nogueira até canta um louvor, né? Que fala sobre a igreja, né, de Deus, né? Ninguém detém esta igreja querida, nem mesmo as hostes do vil temporal. O general nunca perde em batalha, por isso a igreja enfrenta o mal. Não, ninguém pode com esta igreja. Você é esta igreja? Por que você tem medo do comunismo? Com este povo ninguém peleja. É só ficar na sua posição, confiar em Deus. Povo que um dia vai morar nos céus. Povo escolhido, herança de Deus. Se você não obedecer a palavra de Deus, você vai ser abatido, vai para o cativeiro. Deus vai permitir que o inimigo se irande com você, se você não observar a palavra de Deus, se Deus não for misericordioso. Então, se a igreja de Deus, né? Não estou falando de liderança, porque tem homens de Deus que eu respeito, aqui em Paulínia mesmo tem os homens de Deus que eu respeito, mas eu não vou deixar de falar no geral, porque a igreja de Deus é uma só, é universal, e eu estou em Paulínia, e nós temos que nos autodefender, nós temos que fazer a preservação, né? CIPA, né? CIPA nós precisamos evitar acidente no trabalho, né? Precisamos também nos autopreservar, nós aprendemos isso na escola dominical. Então, se um pastor começar a desviar da palavra de Deus, alguém tem que chamar a atenção. Né? Alguém vai dizer assim, não, mas é Deus vai corrigir, deixa, aí vai destruindo tudo. Não, Deus levantou homens, mas tem que ser homens de verdade, homens de brio. Não é homens perfeitos, né? Homens que erram o alvo, se ajoelha, pede perdão, né? Mas não deixa de dizer, observar, chamar atenção para a palavra de Deus. Não é melhor, não é querer ser o melhor, né? Aí você vê na igreja hoje, tem a igreja. Se já tem a igreja, por que eu tenho que fundar uma convenção? Não é a igreja? Não, mas é hierarquia, é para expor, né? Para exaltar homens, né? Aí tem que ter convenção. Por que as igrejas das cidades ou de uma região, a igreja local, pronto. Mas tem que ter um líder maior que vai... mas cadê a liberdade? Lá na igreja, lá os apóstolos, tudo bem, eles eram os homens que estavam ensinando no início. Tem que ter pastores, tem que ter pastor, tem que ter ministério, tem que ter homens de Deus, provado e aprovado, tem. Agora, por que aí o pastor é pastor de uma igreja, é pastor de uma convenção, é pastor de outra convenção, é convenção estadual? Não virou um partido político, não? Não é assim os partidos políticos? Aí tem a CUT, tem um sindicato, tem a CUT, tem a federação, a confederação. Não é o modelo mundano, não? Nós não nos conformamos, não? Será que a igreja deve ter o mesmo modelo do mundo? A gente deve se curvar, se dobrar, se ajoelhar ao sistema, ao Estado, ao Leviatã? Então, estou falando isso aqui para que você reflita, né? Saber é poder, né? Saber a palavra de Deus é dever nosso, mas a palavra de Deus, eu vou ler a palavra de Deus para fazer um apanhado e ver o que está acontecendo. A igreja, existem matérias universitárias, né, no campo universitário, que você tem a capacidade de ver os fatos antes de acontecerem. E agora eu pergunto você, e você como igreja? Você não tem o Deus onisciente em você? Você não tem o Espírito Santo de Deus? Então, você tem privilégio, você tem informações privilegiadas. A palavra de Deus não é a bússola? A palavra de Deus não está acima de tudo isso aí? Ou não? Então, por que nós vamos temer? Nós já sabemos que não somos daqui, Jesus falou, né? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, você tem essa convicção? Outro dia eu falei na escola dominical, né? Às vezes a gente, né, tem que ousar, né? Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, tem que ousar. Muita gente dentro da igreja
vivendo a palavra de Deus como se fosse ficção. Hã? Lê tudo mais, é bonito nos outros. Não, o Davi foi lá, venceu o Golias, não sei o quê, que coisa linda. E você? Daniel foi lá e enfrentou os leões, né? E você? Hã? Você se esconde? Você se omite? Será que é de Deus a omissão? Hã? Você que se esconde, você, né? Você. Tem mulher que tem mais coragem do que certos homens, né? Olha que coisa. Não estou aqui querendo diminuir a mulher não, né? Mas a mulher, né? São dois seres humanos, né? Deus não faz acepção. Mas a mulher tem a função dela, tem, né? Na sociedade, no lar principalmente, né? E a mulher em casa, o seu marido que ela deve estar subordinada é o seu marido. É no lar, né? Na sociedade, né? Não tem esse negócio. Outro dia eu vi uma vereadora em Pernambuco, na minha terra, se equivocando nisso. Parece que ela não aprendeu direito, né? Vereadora, hein? Dizendo que a mulher tinha que ser submissa ao homem. Na casa, em casa. Ou na igreja, né? Em casa e na igreja. Na sociedade, não. Ela se forma, ela vai assumir cargos, vai... em casa e na igreja, né? Hoje em dia estão separando pastoras. A Bíblia não dá respaldo para isso. A Bíblia não nos autoriza isso. A gente vê mulheres, né? A gente vê a igreja da Coreia do Sul, né? Po Yung-Chu falou da importância da esposa dele, da sogra dele lá, né? Quem leu lá a história lá inicial, né? Eu não lembro qual é o livro, mas Po Yung-Chu contou da importância da sogra dele, né? Nesse cenário machista, né? Que aparentemente a Bíblia é um livro machista, né? E não é, né? E não é. Deus não faz acepção de pessoas, então a Bíblia não pode ser machista, não deve. Existem determinações do Criador. É o manual do fabricante. Se o fabricante fabrica um objeto, um carro, uma moto, um aparelho qualquer, doméstico, e você não segue as regras, você pode estourar o material no primeiro dia de uso. Então nós fomos criados por Deus, né? Então nós precisamos seguir, né? E como Deus se revelou, né? E como Deus fala? Deus, em princípio, se revelou através de quê? Está na Bíblia, através das coisas criadas. Depois Deus se revelou através dos profetas, a oralidade, virou escrito, né? Está na Bíblia hoje, né? E não sendo suficiente, Deus resolveu Ele mesmo vir, né? E se fazer o Emanuel viver entre nós a sua maior revelação, que é Cristo Jesus. Então, fica com essa palavra, com essa orientação. Você pode compartilhar este material, né? O objetivo não é esse, tá? Não é a gente alcançar, ser monetizado e tudo mais, não é esse. Eu até preciso. Eu preciso para poder ter potencialidade para fazer mais trabalho. Se eu não sei mexer com essa ferramenta aqui que eu estou na mão, eu posso ter assessoria, ter gente para nos ajudar, nos auxiliar, não é isso? Mas eu me contento com falando para você, e o objetivo é falar para você menor, para você que dá um nó na sua cabeça. Se eu jogar muito conteúdo na sua cabeça, eu conheço pessoas assim, que a pessoa se desespera e não quer fugir disso, porque já é um bloqueio, é um problema cultural, um problema familiar. Tem centenas, milhares, milhões de pessoas na igreja assim. Então, não tem o alcance, não tem a capacidade, e é capaz de dar um curto e dar um treco. Tem pessoas assim. Agora, se tem, olha, na sociedade é normal. Agora, depois de você estar em Cristo, ter o Espírito de Deus, você era preso lá no mundo, na sociedade, na cultura pagã e tudo mais. Você agora é cristão. Você está livre completo, plenamente. Então, você precisa ser ensinado com conteúdo melhor. Você tem que ser preparado quanto igreja para ser melhor. Essa é a realidade. Jesus não falou isso para o mundo. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Jesus não falou isso para o mundo. Jesus não falou isso para o mundo. Vocês são cabeça, não cauda.
Jesus falou isso para a igreja dele. Então, observe, está na Bíblia. Eu estou aqui baseado na Bíblia. Então, portanto, um forte abraço, Deus abençoe, 40 minutos, né? E que Deus vai para o YouTube, vai para o Facebook, depois de ter ido para o YouTube, esta gravação aqui, né? E a gente vê Deus confirmar a sua palavra, né? A gente às vezes está cantando aqui, ó, dentro do mato. Eu estou com um projeto de comprar um caixa de som para ir cantar nas praças, né? Porque na igreja tem muita gente para cantar, tem muitos grupos, muitos, né? E muitas vezes a mensagem que Deus manda a gente cantar não agrada, né? Não agrada muita gente, né? E isso é problemático, porque nós vivemos em sociedade e dentro da igreja existe joio, existe trigo, existe ovelha, existe cabrito. Não se deixe enganar, né? Não se deixe enganar. Essa é uma frase que Deus me deu com base, né, filosófica, né, com conteúdo, né? Pior que tá, pode ficar. Frases de efeito, né? Não se deixe enganar. Pior que tá, pode ficar. Aceitamos desafios, desaforos nem pensar. Glória a Deus. Forte abraço fraterno. Deus te abençoe. Esse conteúdo não é para te ofender, né? Falei no deputado lá, para que ele e a comunidade, né, Paulo Freire, e não estou nem aí. Não estou nem aí, eu estou falando a verdade. Então, na minha opinião, o pastor, presidente, não deve ser deputado federal. E tem, biblicamente, você pode enquadrar e negar essa possibilidade, né? Além de ser complicado socialmente, juridicamente, a questão administrativa, então o pastor está lá no parecer dos apóstolos lá. Vê lá, na instituição dos diáconos. O parecer dos apóstolos lá, né? Ele escolheu os 7 diáconos e disse, nós vamos ficar na palavra e no ensino, né? Na palavra e na oração, né? Então os homens de Deus, os pastores, tem ciclo de oração hoje, é muito importante para incentivar a igreja a ir orar, mas a responsabilidade é de todos os crentes, mas principalmente dos pastores, dos obreiros, orar, ter uma vida consagrada para defender a fé. Tá aí, a lição vai ser sobre a defesa da fé, apologética, né? Apologética. A gente tem algumas pessoas aí no YouTube fazendo apologética. Em Pernambuco nós temos alguns, né? Como o nosso irmão Josué Augusto, nós temos o Eric, né? Denunciando algumas coisas em defesa da fé. Nós temos o Pedrosa, né? Presbítero Pedrosa. Nós temos pessoas, né? Temos o Atalaia lá também, o Silvio, né? E outras. Nós temos pessoas que não se declara de alguma igreja, mas o Hafner, né? O Hafner, tem outras pessoas que a gente acompanha, tem o Isael Nascimento, o Chico Gospel, né? Então, são púlpitos online, né? De pessoas que muitas vezes sofreram no meio cristão. E que com o advento da internet, essas pessoas estão aí falando, né? Falando a verdade. E não são contra. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, aqui em Paulínia, né? Eu me afastei um período em Campinas devido a esses problemas lá, de corrupção, envolvimento político, e retornei, fui para uma outra Assembleia de Deus, e aconteceu outros acidentes lá, porque o caía do homem, levantar de Deus. Nós voltamos para o Ministério Belém, e estamos aqui, querendo contribuir voluntariamente, sem querer nada aqui do homem, né? nem da política, né? Nós temos amigos na política, né? Filiado a um partido, né? Eu sou filiado a um partido, tá? Não se enganem comigo, porque é o sistema que me obriga a ser, né? Filiado, o selo, né? Filiado de um partido, né? Eu gostaria que no Brasil se aperfeiçoasse a lei e permitisse que o cidadão fosse candidato sem partido. Estados Unidos tem isso, né? Mas por que não aperfeiçoa a lei? Deus aperfeiçoou a lei, né, da graça, né, de alto a baixo. Mas os homens não querem dar liberdade, quer dominar, né? Quer ficar no caviar, quer só mamar na teta, né? Aí eu fiz uma frase assim, ó,
Quem são os idiotas se os políticos riem à toa com tantos privilégios? Aí tem alguém que reclama porque eu falo de teologia, falo de política. Porque tudo é política. Nelson Werneck Sodré, historiador brasileiro, escreveu mais de 55 livros, né? General de exército, escreveu, tudo é política. E não é só isso, né? E não é só isso. O filósofo Aristóteles, se eu não estou enganado, falou que nós somos animais políticos. Deus nos fez para administrar. Deus nos fez para a gente governar. Deus deu capacidade ao ser humano para isso. Isso é política. Administrar para o bem de todos. Agora o problema é o tipo de política, né? O meu irmão, esses dias, eu recebi um áudio dele, policial lá em Pernambuco, reclamando porque eu falo de política, eu quero ensinar, eu quero mostrar para eles a realidade, mas tem pessoas que acham que sabe tudo. Eu não estou aqui como quem sabe tudo. Quem sabe, né, faz discípulos. Se você adquirir o conhecimento só para você ganhar bons salários, né, como alguns que se formam nas universidades lá, 40 mil, mais de 40 mil, e depois não tem compromisso social de libertar outras pessoas. Não tem o compromisso que Cristo teve, né? Veio dar a vida, derramar seu sangue para libertar, né, os cativos, né, os oprimidos. Então, é isso. Então, nós estamos aqui com esse propósito, como igreja. A função da igreja é pregar o evangelho, a liberdade aos cativos. Não é de se achar, de se inflar, de ser melhor. Não tem esse objetivo. Um forte abraço, que Deus abençoe. Mais de 40 minutos. E em breve compartilhe esse conteúdo, tá? Desse seu irmão em Cristo, Marcos Antônio da Costa Gilpato. Então é isso. Então, o pastor tem direito de ser candidato? Tem, se afasta da igreja. É pastor presidente, passa para o vice, faz uma eleição, passa para outro, e vai ser. Você não é vocacionado na obra de Deus, então vai para a política, né? Vai agora dividir vocação para fazer a obra de Deus. Quer fazer? A igreja, você tem vocação? Então afasta da igreja, não procura usar a igreja não procura usar a igreja para política e tudo mais. Tá bom? Forte abraço fraterno e até uma próxima oportunidade.